por que é que um atleta foi pego no antidoping, tomando medicamento que paciente de hemodiálise toma. Hemodiálise com atleta, doping, o que tem a ver? E o que é que tudo isso tem a ver, meu prezado? Com a questão de concurso público que nós vamos resolver aqui. Belezation? Questão de concurso público. Olá, meu prezado, Pedro Omar, enfermeiro, especialista em cardiologia. Vamos que vamos, mais uma aula aqui no bloco de resolução de questões. Belezation? A gente esmiuça uma questão de uma grande banca, item por item, sempre pensando no quê? Nos temas que são abordados, beleza? Nunca vai se repetir a mesma questão, mas os temas são sempre repetidos. E nessa aula eu vou te falar o que tem a ver o rim com a vitamina D. Prezado, vitamina D é do sol, lá da pele. O que tem a ver com o rim? Vou te contar nessa aula, beleza, meu prezado? Vamos que vamos. Quero começar aqui lendo a questão da VUNESP. VUNESP, uma baita banca, importantes concursos foram elaborados lá pela VUNESP, então veja os temas que os caras abordam, ok? Então você vê lá, eu vou lendo a questãozinha aqui, beleza? Na minha tela, você acompanha comigo ali na setinha e vamos que vamos. Então ele fala lá, a insuficiência renal causa edema, pera lá, calma com o termo insuficiência. Alguns concursos ainda usam esse termo, mas o termo correto de livro, insuficiência, não se fala mais. Quando eu falo da aguda, você já sabe, de outra aula que nós já falamos, insuficiência aguda, não fala mais. Fala o quê? Injúria renal aguda. Injúria renal aguda. Bem como na crônica, a gente não fala insuficiência renal crônica, se fala doença renal crônica. Beleza? A aula é cheia de parênteses, certo, prezadinho? A gente vai fazendo vários parênteses, sempre com o intuito de acrescentar informação para você. Vamos lá. Então você vê que a insuficiência renal causa edema, acidose, anemia e níveis elevados de ureia, creatinina e potássio. Lembrando que o enunciado do exercício você lê, ele está ali para te ajudar. Quem está para te embananar são as alternativas. Muito bem, considerando-se essa afirmação, pode-se dizer que, olha a alternativa A, o potássio sérico é relacionado a soro, a sangue, beleza? Então o potássio do sangue, potássio sérico, eleva-se em pacientes oligúricos. Faz sentido, oligúria é um baixo débito urinário, se o cara está urinando pouco, não está eliminando potássio, eleva potássio. Faz sentido, hein? Muito bem. Continuando. Resultando no aumento da capacidade de sua excreção. Pera lá. Aumento da capacidade de excreção? Se ele está retendo potássio, está elevando potássio, como é que está aumentando a excreção? Não é? Então não faz sentido essa questão. Não tem o aumento da excreção. Tá certo? Tem a retenção, a diminuição da excreção do potássio que vai levar o potássio. Belezation? Então essa daí tá fora. Muito bem. Olha B. Níveis elevados de ureia podem levar a uma parada cardíaca. Legal. Vamos nessa. Primeiro ponto, você sabe o que é a ureia? Toda hora a gente ouve falar ureia, creatinina, né? Associado à função renal. Ureia, meu prezado, é uma importante substância que é um subproduto do metabolismo proteico. Então, nosso corpo utiliza a proteína e, dentre outras substâncias, desse metabolismo sobra ureia. Belezation? Então, ureia todos nós temos. Quando você tem a elevação da ureia na corrente sanguínea, dá-se o nome de uremia. Prezado, quando a gente pensa na uremia, uma ureia muito elevada, a gente pensa que esse cara pode ter náuseas, êmese, aí aqueles estados de astenia, fraqueza, né? Astenia, cefaleias. E em níveis muito altos de ureia, uma uremia muito acentuada, prezado, esse cara entra lá em torpor e chega a ter coma, ele entra no estado de coma. Então, quando eu penso numa ureia muito elevada, eu penso em estados neurológicos muito graves. O cara entrar primeiro em coma, não em parada cardiorrespiratória direto. Beleza? Então, essa questão aqui
também não é a correta. Mas olha lá que fala de ureia, hein? Fica presente para ureia, fica presente para uremia, para as manifestações que eu mencionei para você aqui, tá? Principalmente as manifestações neurológicas. Aproveitando o ensejo, como já é o nosso habitual aqui, né, prezados? Vamos esticar a conversa. Quando eu falo de ureia, você já pensa em quê? Creatinina. Toda vez no hospital, não é? Vai se pensar, como é que está a função renal do cara? Ureia e creatinina, ureia e creatinina, ureia e creatinina. Deixa eu te contar que ureia e creatinina, mas o principal marcador da função renal se chama creatinina. A creatinina é disparado o melhor marcador da função renal. É o que analisa a função renal, é a creatinina, não a ureia. Tá? A ureia é importante, sempre colhe os dois. Eu sei que sempre colhe os dois. A ureia é importante aqui assim, ó. E a creatinina? Gigante. Beleza? A creatinina é muito mais importante do que a ureia como um marcador da função renal. Creatinina, mesmo racional. Creatinina é um subproduto também do metabolismo proteico. O seu corpo, na verdade, ele usa uma substância chamada creatina. Creatina. Já não viu aqueles caras de academia? O cara lá toma creatina. Creatina, eu penso na proteína. Creatina é proteína. O nosso corpo usa a creatina e aí desse subproduto tem uma reação química muito louca. Da creatina sobra o quê? A creatinina. Beleza? E a creatinina tem que ser o quê? Mandada embora, prezado. A creatinina tem que ser eliminada. Por quem? Pelos rins. Beleza? É que nem o carro. O carro, você coloca gasolina, o carro funciona, é energia para o motor. Sobra fumaça. O que tem que fazer com a fumaça? O escapamento manda a fumaça embora. Se quebrar o escapamento, e aí o carro vai quebrar também. Se quebrar o rim, entre aspas aqui, se o rim não funciona, segura a creatinina, lascation, ok? Então a creatinina, ela é o principal marcador da função renal. Prezado, mas a questão falava de ureia. Eu sei, mas você já fica presente. Ureia, creatinina, ureia, creatinina, ureia, creatinina. Creatinina, o principal marcador da função renal. Muito bem, vamos que então essa aí também não é. Vamos para a próxima. O edema é causado por excreção de água e sal. Edema é causado por excreção de água e sal. Pera lá. Primeiro ponto. Quando eu falo edema, o que é edema? O que é edema, meu prezadinho? Você sabe? Se você respondeu edema é inchaço, essa é fácil. Prezado, edema e inchaço é uma definição muito pobre. Pelo amor de Deus, edema e inchaço. Mas eu aprendi assim, todo mundo fala. É uma definição muito pobre. Por quê? Se o cara está com edema pulmonar, o cara está com edema agudo pulmonar, que mata milhares de pessoas, milhões de pessoas. Edema agudo pulmonar. O que é o edema agudo pulmonar? Ah, ele está com inchaço no pulmão. Claro que não. Então, edema é, o conceito de edema. Edema é o extravasamento de líquido do espaço intravascular para o espaço intersticial. Não entendi nada, prezado. O que é intersticial? Espaço entre as células, tá? Então, o líquido ele sai do vaso, sai de dentro do vaso, extravasa e fica onde? No espaço entre as células. Espaço intersticial, espaço entre as células. Edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Se eu penso aqui na pele, meu prezado, pensa que o líquido ele extravasou aqui dos meus capilares, certo? Da minha pele. Ele ficou onde? No espaço entre as células. Células de onde? Aqui do meu subcutâneo. Então vai ficar aqui, né? Nossa, tá inchado, tá inchadão. Você enfia a mão aqui, o dedo, né? Fica aquele buraco. Não é? O que é aquilo ali? É líquido que está no espaço intersticial. É líquido no espaço subcutâneo. Beleza? Você nunca ficou com o pé edemaciado? Na hora que você aperta, enfia o dedo, tira o dedo, fica aquele buraco. Não é verdade? Como é que chama esse sinal, meu prezado? Que você enfia o dedo, tira o dedo, fica um buraco. Dedo no buraco, fica feio falar assim, né, prezadinho? Já pensou? Dedo no buraco? Não, pelo amor de Deus. Eu nego que falei isso aí, hein? Dedo no buraco. Você enfia o dedo ali, puxa, sinal de Godet, né? Você sabe, né? Sinal de Godet.
Pressiona ali com o dedo, retira o dedo, fica aquele buraco ali. A gente está falando do sinal de Godet. Ou também cacifo, conhece esse termo? Menos usado, cacifo, cacifo positivo. Belezation? Então, edema, muito legal. Quando eu penso lá no pulmão, prezado, mas já está no pulmão muito louco, prezadinho. A gente vai discutindo essa questão, esmiuçar tudo, para você ficar fera. Não é só ler a questão, certa é essa. Você já viu? Tem algumas pessoas que der aula, vamos corrigir questões. Você, a questão é certa é essa. Pô, agora você já sabe. Deixa eu te falar, o que é o edema agudo pulmonar? Então você tem, mesmo racional, acumula líquido, pensa esse cara, o renal, tá? Renal crônico, cheio de líquido, o líquido extravasa do capilar, vai para o intersticial. Só que quando eu penso lá no pulmão, esse líquido ele entra onde? No alvéolo. Então esse líquido ele entra no alvéolo. Beleza? Então esse cara está com edema agudo pulmonar. Muitas vezes ele apresenta até aquela secreção rósea. Começa a expectorar aquela secreção rosa. Você vai aspirar o doente, né? Aspirando o doente ali ele com aquela secreção rósea, característico, sinal patognomônico. Ai, que nome feio. Sinal patognomônico é um sinal que é característico, que é a certeza absoluta daquilo. Secreção rósea espumante é o sinal patognomônico, sinal certeza absoluta que esse cara está em edema agudo pulmonar. Belezation? Quanta coisa, né? Numa questãozinha de uma linha, né, prezadinho? Muito bem, sempre acrescentando conteúdos. Então não é nada de edema, esqueçam nada disso. Muito bem. Olha lá, a D. A D fala aqui, a anemia se desenvolve, a setinha, acompanha a setinha mágica ali. A anemia se desenvolve por causas multifatoriais. Claro, muitas causas levam à anemia, legal. Como a inibição da eritropoiese. Eritropoiese, você lembra dessa? Fisiologia? Eritropoiese e presença de hemólise. Vamos lá, vamos esmiuçar essa, prezado. O que é hemólise? O sufixo ise, lise, né? Significa quebra. Trombólise, quebra o trombo, não é isso? Belezation? Lise, ou lítico, quer dizer quebra. Ali hemólise é o quê? Quebra da hemácia. Faz sentido. O que é anemia? Anemia é a diminuição do número de hemácias. Belezation? Então, se esse cara, por algum fator, ele tem quebra das hemácias, hemólise, diminui o número de hemácias. Faz sentido anemia por hemólise. Legal. E a eritropoiese? Eritropoiese é a produção do sangue, prezado. Eritropoiese. Como é que chama a célula vermelha, o glóbulo vermelho? A hemácia, hemácia. Eu sei que é hemácia. Outro nome. Eritrócito. Eritrócito. O que é eritrócito? Eritrócito, hemácia, glóbulo vermelho, é a mesma coisa. Então, eritropoiese é a produção das hemácias, é a produção do sangue. E onde que é produzido o sangue? Muito bem, na medula óssea, né, prezadinho? Então, a medula óssea, no meio dos ossos que você tem ali a produção do sangue, chamada de eritropoiese. Então, essa questão aqui tem a ver, né, prezado? Tem muito a ver. Essa aqui, então, vou esmiuçá-la com maiores detalhes, belezation? Porque essa é a questão que a gente vai gastar o verbo aqui em cima dela. Muito bem, deixa eu passar para E, tá certo? Só para a gente fechar aqui, depois a gente esmiuça a questão D. Olha lá, a E fala que a insuficiência renal é caracterizada pelo aumento da filtração glomerular, levando ao aumento dos níveis de ureia e creatinina. Quando a gente pensa em doença renal, realmente a gente pensa em elevação, aumento dos níveis de ureia e creatinina. Sim, belezation? Só que olha lá, quando ele fala ali, aumento da filtração glomerular, quer dizer, aumentou a filtração glomerular, para tudo. Outro parênteses aqui, o que é o glomérulo, meu prezado? O que é o glomérulo? Então você tem lá o rim, olha o rim, põe uma imagem aí do rim, meu editor. O rim, bonitão, olha lá, a parte do meio do rim é a medula renal, a parte de fora, a casca, é o córtex renal, muito bem, olha ali o néfron, tá? O néfron, prezado, o néfron é a unidade funcional do rim, belezation? Guarda isso, onde que é produzida a urina? Quem produz a urina? Os néfrons. Um
Um néfronzinho, prezadinho, produz urina. Você tem 1 milhão de néfrons em cada rim. 1 milhão de néfrons em cada rim. Belezation? Um néfron produz urina. Isso explica, prezado, por que a doença renal é uma doença silenciosa. Silenciosa. Por quê? Vejam só, quando você tem lá o cara que perdeu 60%, 70% da função renal, os néfrons que sobram, os 20%, 30% de néfrons que sobraram, eles se hipertrofiam e fazem a função dos néfrons que se foram. Belezation? Então você tem lá a doença renal crônica com uma manifestação extremamente silenciosa. Belezation? Quando eu pego o néfron, olha o néfron. Olha o néfron, que bonito, prezado. Tá? Aqui é muito detalhe para a gente falar agora. Aqui você tem lá ó, a alça de Henle. Olha a alça de Henle do néfron. Olha lá. Aqui que eu falo diurético de alça. A furosemida é um diurético de alça. Porque ela atua na alça. Olha a alça aí de Henle, na alça do néfron. Aí você tem o túbulo proximal, túbulo contorcido, todas as partezinhas ali do néfron. Que agora nós vamos discutir. O que eu quero te mostrar no néfron? O glomérulo. Esse novelo aí parece um novelo, né? De lã. Sabia que a palavra glomérulo vem na etimologia de novelo? Então, essa parte é o glomérulo. É aí que acontece a filtração glomerular, tá? Então, quando aumenta a filtração, quer dizer o quê? Vai mandar embora, vai mandar embora, vai mandar embora. Aí na questão ela fala o quê? Olha lá, aumentou a filtração glomerular na insuficiência renal. Não. A insuficiência renal diminui a filtração glomerular. Belezation? Certo, prezadinho? Muito bem. Então, voltando ali para a gente esmiuçar a questão D, veja só, quando ele fala que a anemia se desenvolve por causas multifatoriais, como a inibição da eritropoiese e a presença de hemólise. O que eu quero te chamar a atenção? Para a função do rim denominada endócrina. O rim tem a função de excreção, que nós já vimos, tem a função de homeostase, também que nós já vimos, manter as substâncias em equilíbrio, em estabilidade, e tem a função endócrina, prezado. O rim também tem a função endócrina, e essa função é muito, muito importante. Nessa função endócrina, o rim produz uma substância chamada eritropoetina, que tem a ver aí com as hemácias, que tem a ver com a eritropoiese. Já vou te falar da eritropoetina com muito detalhe. Antes, no entanto, dentro da função endócrina do rim, dentro da função endócrina, prezadinho, o rim, ele ativa a vitamina D. Como assim vitamina D? Não é a pele, prezado? Vamos relembrar. Quem produz a vitamina D? Quem produz? O sol? Não, prezado, o sol não. O sol estimula a pele. Tem gente que fala, né? O sol produz a vitamina D. Não, o sol incide na pele e a pele produz a vitamina D. Lá no seu subcutâneo, no extrato espinhoso lá da sua pele, no extrato espinhoso você tem lá o colesterol. Olha que interessante. O colesterol, a partir do colesterol que está lá no extrato espinhoso do seu subcutâneo, é produzida a vitamina D. Belezation? Então o sol incide na pele e a pele pega o colesterol e produz a vitamina D. E aí, prezado, tá pronta? Não, prezadinho. Essa vitamina D, ela é lançada onde? No sangue. Belezation? Por isso, prezados, que tem autores importantes, livros importantes que falam que a vitamina D não é vitamina. Defendem que a vitamina D é um hormônio. Por quê? O produto que é lançado diretamente na corrente sanguínea, a gente dá o nome de hormônio. Então, se você ouvir alguém falar, se você ler, falando assim, a vitamina D não é vitamina, é um hormônio, é um raciocínio correto e autores importantes defendem isso, tá certo? Que a vitamina D é um hormônio. Belezation? Então, você tem lá, a pele produziu a vitamina D, lançou na corrente sanguínea, só que ela não está pronta ainda. Ela, na corrente sanguínea, vai circulando por todo o corpo. Quando ela passa no fígado, elas têm um processo lá no fígado. Belezation? Ela tem um processo lá no fígado, tá certo? E aí, depois do fígado, sim, aí tá pronta, né? Aí tá prontinha a vitamina D. Não, prezadinho. Depois do fígado, ela não tá pronta ainda. A gente fala que é uma vitamina D inativa. Já foi produzida pela pele,
já passou no fígado, mas ela é uma vitamina D inativa. Quando essa vitamina D circulando passa pelos rins, opa, os rins ativam essa vitamina D e lançam a vitamina D ativa. Onde? No sangue. Belezation? Então, os rins lançam onde? No sangue. Lança no sangue é o quê? Hormônio. Isso é uma função o quê? Endócrina. Então a gente fala que é uma função endócrina do rim. A ativação da vitamina D. Função endócrina do rim. Essa vitamina D ativa também leva o nome de calcitriol ou calcitrol. Tá? O que é calcitrol? É a vitamina D ativa. Quem que ativou a vitamina D e a transformou em calcitrol? Os rins. Beleza? Olha que muito louca essa função endócrina dos rins. Aí, para fechar esse ciclo, a vitamina D ativa, agora sim ela faz a sua função. Qual que é a função da vitamina D, prezado? Absorção do cálcio. Vitamina D ativa, ela promove a absorção do cálcio, tá certo? Então, quando você come, eu comi leite, derivados, verduras, leguminosas, tá? Você comeu cálcio. Tá, só que se você não tiver vitamina D para puxar, para absorver esse cálcio, ele vai embora, tá? Então a vitamina D, ela promove a absorção do cálcio, beleza? Mas do sol batendo na pele até ela passar pelo rim e ficar ativa, é todo esse caminho aí que a gente acabou de discutir, beleza? Vale um breve parênteses aqui, que também tem vitamina D em alguns alimentos, peixes de águas geladas e tal, né? Alguns outros alimentos, mas é muito pouco, tá? A grande fonte de vitamina D vem realmente da pele, a partir da incidência dos raios UV, dos raios ultravioleta do sol. Certo, meu prezado? Caramba, quanta coisa muito louco, né? Vamos que vamos. E aí? Não esqueci não. E a eritropoetina? Prezados, os rins sintetizam um produto chamado eritropoetina. E você lembra lá como é que eu comecei a aula? Falando que o atleta se dopou com medicamento que o paciente que toma hemodiálise, né, faz uso? Vamos entender esse racional. Primeiro ponto, o nosso organismo. O seu rim, os nossos rins, produzem uma substância chamada eritropoetina. Eritropoetina. Prezado, que nome feio. Ele precisa saber. Precisa saber. Eritropoetina. A gente usa, na prática clínica, a gente fala EPO. EPO, tá? Então, os rins produzem a EPO, eritropoetina. Essa eritropoetina os rins lançam onde? No sangue. Rins, eritropoetina no sangue. Tá, a eritropoetina no sangue, o que ela faz? Quando ela chega na medula óssea, opa, vai medula óssea. A eritropoetina ativa, ela estimula a medula óssea a produzir o sangue. Então, se eu não tiver eritropoetina, a medula óssea está ali. A eritropoetina vem, vai, produz o sangue. Produz o sangue. Se eu não tiver eritropoetina para estimular a medula óssea a produzir o sangue, ela não produz o sangue. Então, pensa na nossa questão. Se esse cara ele tem uma doença renal, não é só a função de excreção que está prejudicada. Se ele tem uma doença renal, veja só, prezado, ele não vai ter a produção de eritropoetina. Doença renal, pouca eritropoetina, pouca produção de sangue, pouca eritropoiese, certo, prezado? Pouca produção do sangue, poucas hemácias, como é que chama isso? Anemia, certo? Então, doença renal, baixa eritropoetina, pouco sangue, poucas hemácias. Ficou claro, prezadinho? Muito bem. E aí? E o doente renal crônico? O doente renal crônico está lá fazendo hemodiálise, né? A hemodiálise vai fazer o quê? A máquina vai tirar a ureia, tira a creatinina, tira o excesso de sódio, de água, não é isso? Legal. Mas a hemodiálise, ela está pensando ali, a gente está pensando na função de excreção. A hemodiálise está substituindo o rim, é uma terapia renal substitutiva na sua função de excreção. Beleza? Agora, e a eritropoetina? Se esse cara está fazendo hemodiálise, ele tem pouca eritropoetina. Vai morrer? Não, ele vai tomar o medicamento. Então, Papai do Céu abençoou, né, a cabeça dos cientistas e hoje você tem o quê? A eritropoetina sintética. Sintetizaram, fizeram um medicamento igualzinho à nossa eritropoetina. Então, o renal crônico ele tem que tomar eritropoetina. Beleza?
Agora, e o atleta? O que o atleta vai tomar eritropoetina? Pensa comigo, prezado, o cara é um maratonista. Maratonista, tá, legal. Aí ele vai, toma eritropoetina. Se ele toma eritropoetina, vai produzir mais o quê? Mais hemácias. Qual que é a função da hemácia principal, dentre as tantas? A hemácia transporta o oxigênio. Prezado, o cara é atleta. Tomou eritropoetina, ele vai ter mais hemácias. Com mais hemácias, ele tem mais oxigênio. Ó, vai chegar inteirão. Ó, que malandro, hein, prezadinho? Que malandro. Tomou eritropoetina, vai levar o número de hemácias, aumenta o oxigênio, aumenta o condicionamento dele. Pegou o racional, meu prezado? Muito louco, né? Muito louco. Essa função é muito importante, tá certo, prezado? Função endócrina do rim. Associado o quê? Com calcitrol, tá bom? Com eritropoetina. É muito importante esse raciocínio e é muito importante também que você assista no mínimo 2 vezes essa aula, prezado. No mínimo, tá certo? 2, 3 vezes essa aula. Na primeira, você vai só, né, entendendo ali algumas coisas. Na segunda é que você incorpora mesmo, certo, prezadinho? E não esquece nunca mais. Aí quando chegar seu concurso, se arrebenta, vai para o mercado de trabalho e é esse que é o meu objetivo, certo, prezadinho? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, a gente vai conversando. Beleza? Aula um pouquinho mais longa, agradeço você pela atenção. Um forte abraço, tamo junto.